Me conta um pouquinho como é que começou aquela história e como que vocês se conheceram. Começou em 2005, mais ou menos por volta de janeiro. Ele apareceu com um amigo em comum na região onde morávamos e cristão, muito prestativo, comunicativo, de boa aparência. Todo mundo ficou muito encantado com ele. Por incrível que pareça, eu não. Eu não gostei dele de cara. Então, foi assim, tipo uma versão já de início. Só que a família sempre assim muito incentivando, porque ele se apaixonou por mim. Então, éramos seis filhas, seis mulheres, e eu fui a escolhida por ele, né? Então, Ah, acabou que a gente se conheceu dessa forma. Ele ia em casa, sempre muito gentil, muito educado. E a família, assim, gostou demais dele, mas aquilo me incomodava muito. então, de alguma forma, você poderia dizer que você se relacionou com ele ali por conta do apoio da família. A família incentivou e a gente tem isso na nossa cultura, né? Como a mulher que é escolhida por um homem, nossa, ele me escolheu, então eu tenho que valorizar, eu tenho que aproveitar. É mais ou menos isso que aconteceu? Sim, é exatamente isso, porque eu tinha tido um relacionamento, um namoro, aos 14 ainda, 2004, eu tinha 14 anos, eu namorei com um rapaz, e como o término não foi muito legal, eu acabei deixando de lado. Sim, eu sou muito nova, não quero namorar agora, e deixei de lado. Então, eu tinha uma amiga que a gente era muito próxima, eu tenho ainda, na verdade, né? A gente era muito próxima, como irmãs mesmo. E aí, como eu não tinha namorado e ela também não, então começaram a surgir os falatórios de que nós éramos lésbicas, por isso que eu não queria namorar, por isso que eu não queria ele. Então, eu acabei sofrendo sanções dentro de casa por isso. Então, eu acabei aceitando namorar com ele para livre desse tipo de falatório, esse tipo de comentário, que hoje em dia já não faz tanto efeito, né? Mas há 20 anos atrás, praticamente, né? Era Era, bem complicado, bem pesado. sim. É, Então, aí no começo você está dizendo que não houve de cara aquele encanto, né? Não teve aquele frio na barriga. Você Não. foi indo mais por impulso ali, porque disseram para você que poderia ser bom, e aí você meio que talvez tapou os ouvidos para aquela voz interna que dizia para você que tinha alguma coisa ali errada. É isso? Sim, exatamente isso. E como é que foi o início do relacionamento? Aí você topou se relacionar e como é que foi o início do relacionamento? Ele te tratava bem? Como é que era? Sim, ele era muito gentil, muito educado. Sempre que ele ia na casa da minha mãe, ele levava frutas, quem sabe que eu adoro fruta, levava chocolate. Sempre uma florzinha, alguma coisa assim, para me agradar, para conquistar mesmo. Uhum. Ou seja, Então, não. ele Hum. não aparentava ser o que ele realmente demonstrou ser depois, né? Aham. E isso foi durante quanto tempo, assim? Ele sendo gentil, foi durante quanto tempo? Acho que uns 2 anos, mais ou menos. Vocês ficaram juntos quanto tempo no total? Quase 10 anos. Quase 10 anos. Então foram 2 anos ali tranquilo e o restante. Bem, bem pesados. E em que momento você começou a perceber que algo ali não estava te fazendo bem? Quando a minha filha nasceu e a gente foi morar juntos, as coisas começaram a ficar assim bem, bem complicadas. Ele já não queria mais trabalhar,
Eu tinha que trabalhar para colocar as coisas dentro de casa, umas grosserias. Quando a gente saía, ele me fazia vergonha na rua. E em casa ele era muito grosseiro. Na igreja ele era muito gentil, muito educado com os vizinhos, com os amigos. Quando ia em casa, ninguém desconfiava. Mas quando era só a gente, era assim, a história completamente diferente. Uhum. E como que era assim quando estava só você? Você consegue trazer um exemplo aqui? Assim, desse momento assim, sua filha nasceu e aí você consegue citar um evento, algo assim que te marcou? O evento que me marcou foi quando ele me bateu. Com ciúme, eu tinha ido viajado para casa da minha mãe, reencontrei familiares, amigos e conheci muita gente diferente também. E quando eu retornei, a minha prima me ligou e o irmão dela estava junto. Uhum. E quando ele ouviu a voz dele ao telefone, achou que era alguém com quem eu estava me relacionando e nem perguntou. A minha filha estava no meu colo e ele me bateu, quebrou o telefone na minha cabeça. E ela presenciou tudo. Sinto muito por Ela isso. tinha por volta de uns 4 anos, mais ou menos. E é doloroso, né? Porque a gente sente que não Esse, tá só a gente sendo machucada, a gente sente que o filho está sendo machucado também, né? sim, foi uma das coisas assim que me fez querer sair desse relacionamento. Ela, eu não queria que ela acreditasse que aquilo era normal. Forte isso. Você chegou a se questionar se o problema era com você? Várias vezes. A gente acaba se perguntando: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que não sou eu que estou provocando ele para esse tipo de coisa? Será que eu posso mudar alguma coisa para que ele não faça mais? Mas não importa o que a gente faça, porque não era a gente. Não se trata de você, né? Se trata do caráter da outra pessoa. E isso é tão difícil a gente entender. Imagina. Tinha momentos em que ele pedia desculpas e prometia mudar? Sim, ele sempre pedia desculpas. Quando a gente saía, que ele me tratava com grosserias, eu chorava e aí a minha filha vinha me consolar, mesmo pequenininha, ela sempre foi muito falante. Ela encostava a mãozinha gordinha dela no meu rosto e dizia: "Preocupa não, mamãe, vai ficar tudo bem". Então, quando ele via aquilo, ele vinha, pedia desculpa, dizia que não ia mais fazer, que ele não queria que ela visse esse tipo de coisa, mas era passageiro. O máximo que durava assim era uma paz duradoura por passageira, na verdade, por 3 meses, no máximo estourando 2, 3 meses. Depois voltava tudo de novo. Como que você se sentia por dentro? Aí você falou que você se sentia insuficiente, né? Você pode repetir, por gentileza? Eu me sentia insuficiente, me sentia infeliz. Eu ia para a igreja, eu cantava, sorria, mas só eu sabia o que eu estava sentindo por dentro. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer faculdade de pedagogia, foi que as coisas começaram a piorar e eu ficava com medo de voltar para casa. Voltar para casa era a pior parte do meu dia. Eu imagino que para você deve estar sendo bem delicado relembrar tudo isso, né? Sim, ontem, quando eu li as perguntas,
Eu chorei um bocado de lembrar tudo isso e pensar que eu acho que é a segunda vez na vida que eu conto essa história. Obrigada. Eu acho que hoje você pode olhar para isso e perceber o quão forte você é, né? Sim, E como que você é uma mãe incrível, o quanto que a sua filha pode se eu sempre digo orgulhar, para minha filha, o quanto que ela pode olhar para você e falar eu assim, sempre digo para ela, minha nossa. filha, você digo para ela, minha filha, você não precisa aceitar nada que te faça mal, nada. Eu sou lá e o dia que você sair de perto e quiser retornar, eu sempre estarei aqui para você. Teve algum estalo, algum momento que te fez pensar, eu não quero mais isso para mim? Quando eu estava na faculdade, que começou a me difamar na comunidade, e eu comecei a ter crises de ansiedade, porque as coisas que ele falava a meu respeito podiam colocar em risco a minha segurança. E eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu chorava, eu desmaiava, eu comecei a me sentir muito mal. E algumas amigas da faculdade me chamaram, me ajudaram muito. E foi ali que eu percebi, quando eu consegui contar a elas, eu percebi que eu não precisava ficar naquele lugar que não me pertencia. Foi assim bem difícil, porque por mais que a gente tenha muito apoio, todo mundo ali te ajudando, te incentivando, mas se você não tiver força de vontade, você não consegue sair. E quando o problema está dentro de casa, é pior ainda, que é o caso, né? Então, eu contei para minha irmã, as minhas colegas de faculdade também me ajudaram muito. Eu recebi apoio psicológico na universidade onde eu estudava, psicológico, médico, jurídico. Então, assim, teve uma mobilização total. E acho que a ansiedade lá, então, despertou muito essa questão na universidade mesmo, nos setores da universidade. Então, eu recebi muito acolhimento, muita força, instruções, e eu consegui dar o primeiro passo, que foi a busca jurídica. Todos os momentos eu pensava na minha filha, porque eu não queria que ela passasse pelas mesmas coisas que eu passei. Então, eu precisava mostrar para ela que não precisa ser assim, que pode ser diferente, que deve ser diferente. Uhum. Você sentia mais alívio ou mais medo? Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo do que as pessoas iriam falar, porque fora de casa ele era uma coisa e dentro de casa ele era outra. Então, seria assim uma bomba muito grande na comunidade, uma comunidade pequena, saber que eu estava, no caso, processando ele ou alguma coisa assim, dando entrada no divórcio para livrar daquilo, porque a maioria das pessoas não acreditavam pela conduta dele fora de casa, a maioria das pessoas não acreditavam que realmente eu passava por isso. Aí eu chamei o meu pastor em casa, na época, ele e a esposa dele, e disse para ele que eu precisava conversar com eles, mas que teria que ser lá em casa, no momento em que ele estivesse. E eles foram lá em casa, me ouviram e eu contei toda a verdade para eles na frente dele. Uhum. E ele não teve como negar. Então, a partir dali, eu tive total apoio da igreja, do meu pastor, ele ficou completamente do meu lado, me ajudaram, ele com a esposa dele me ajudaram, assim, muito, muito mesmo. Inclusive, ele, com a minha autorização, falou para a igreja mesmo que
aquele era um momento muito delicado para eu iria precisar do apoio da igreja e não de julgamentos. Então, isso assim, foi incrível na minha história, porque, ao contrário de muitas mulheres, eu tive muito apoio, inclusive na igreja, na universidade. Quando a minha filha soube o que realmente eu passava, eles me apoiaram muito, porque todas as vezes que eu dizia que eu ia separar, mas eu tinha medo de contar o porquê, sempre diziam, mas é o pai da tua filha, tu vai criar tua filha sozinha, sem pai, tu vai viver como? Essas coisas, né? E aí, quando eles descobriram que realmente eu passava dentro de casa, eu tive total apoio da família, da universidade, da igreja. Então, eu tive muita sorte, coisa que muitas mulheres não têm, esse apoio. Teve algum momento marcante em que você pensou, nossa, eu estou vivendo de novo, estou livre? Ah, sim, teve. Eu conseguia voltar para casa sorrindo. Foi Não. assim, muito bom poder voltar para casa e saber que eu só ia encontrar a minha filha e a minha sobrinha que estava morando com a gente, porque eu precisava trabalhar, né? E ainda estudava. Então, sim, foi muito marcante quando a polícia tirou ele de casa e peguei a medida protetiva, né? Não podia se aproximar de casa, então eu conseguia voltar para casa em paz. Foi assim, liberador. Para muitos parece tão pouco poder voltar para casa, mas para mim foi assim, eu não sei nem explicar a alegria que foi poder voltar para casa em paz, sentir vontade de voltar para casa. A minha rede de apoio, assim, em todos os momentos foi muito incrível, muito incrível. Logo, eu comecei a trabalhar também, então ter um emprego me ajudou muito a me reconstruir, a reconstruir a minha história. A gente pode seguir em frente. Eu acho muito importante a gente pontuar isso, porque eu tenho clientes que eu acompanho e elas não se sentem apoiadas pela igreja. Mesmo elas sofrendo violência em casa, a igreja incentiva ela a resgatar o relacionamento, a ficar no relacionamento, a salvar o relacionamento, porque o relacionamento é importante, segundo a visão da igreja. Eu queria que você dissesse, assim, se você pudesse falar um pouco direcionado para essas figuras de autoridade dentro das igrejas, sabe? Usando como exemplo a atitude incrível do seu pastor. O que que você diria, assim, para esses pastores que, quando a mulher ela chega falando que quer divorciar porque não tá bom para ela, porque ela está sofrendo abuso dentro de casa, o que que você diria para eles quando eles têm essa postura de incentivar a mulher a preservar o relacionamento, mesmo elas estando sofrendo dentro desse relacionamento? Tem algo que você poderia dizer? Quando eles ativam esse tipo de relacionamento abusivo, eles estão se tornando também agressores. Eles acabam se tornando também agressores. Essas mulheres são agredidas em casa e quando chegam na igreja e procuram ajuda, elas são agredidas novamente. Então, se a Bíblia fala que o amor tudo suporta, ele fala da doença, da fome, que às vezes a gente passa necessidade e coisas assim que acontecem dentro do casamento, simples, violência não. O amor ele não suporta violência. Na verdade, se tem violência, não tem amor. Então, as pessoas não precisam se manter em um relacionamento onde não há amor. O fundamento da Bíblia, o fundamento do ensinamento bíblico é o amor. Então, você vai ver onde não tem amor,
A igreja em si, ela precisa mudar essa visão. Por isso é uma coisa assim que me marcou muito, muito a atitude do meu pastor, a família dele, em me ajudar a sair de uma situação de violência. Então, acredito que essa deveria ser a atitude de todos os pastores, presbíteros e assim por diante, né? Porque você não precisa permanecer num lugar onde há violência só para dizer que você está casado, né? Então, os pastores eles precisam repensar essa situação, precisam olhar com carinho verdadeiramente para as mulheres que passam por essa situação e mostrar a elas que também são importantes, porque quando elas procuram ajuda e elas veem as pessoas virando as costas, pessoas importantes, porque para nós, os nossos pastores são muito importantes. São pessoas de autoridade, são pessoas que a gente considera como a voz de Deus na terra. Então, quer dizer que a voz de Deus está me mandando continuar apanhando? A voz de Deus quer que eu continue sofrendo? Não, Deus não quer isso para a gente. Então, os pastores precisam parar de achar que porque está casado tem que morrer ali, mesmo que seja por agressão. Vai morrer por agressão? Tem que morrer junto? Se houver amor, carinho, cuidado. Então, os pastores precisam parar de acolher os agressores e acolher as vítimas. Quem é você hoje que não existia naquela época? Hoje eu sou uma pessoa que ela não tem medo do desconhecido. Eu encaro qualquer coisa de frente, porque se eu encarei algo assim tão difícil, porque é muito difícil de sair. Se eu conseguir sair dessa situação, eu consigo me virar em qualquer outra coisa. Então, você diria que você descobriu a sua força. Sim, descobri a minha força. E essa força que você descobriu e que você entrou em contato com essa força, né? Você diria que o que que isso traz hoje na sua vida? O ter consciência dessa força. O que que reverbera hoje na sua vida, essa consciência dessa força? O efeito disso. Hoje, eu não aceito menos do que eu mereço, em qualquer situação que seja, de trabalho, de relacionamento, de família. E isso é muito importante, a gente se amar em primeiro lugar, não é egoísmo, é você ter a consciência de que você também é importante.